Louvado seja Deus. Em Gênesis capítulo de número 37, nós temos uma história bastante interessante e uma história que sempre está se repetindo no meio das famílias. E nessa história, conta a história da família de Jacó. E nós vamos meditar do versículo 1 ao versículo 6, que eu quero trazer uma mensagem de Deus para o teu coração. E a palavra de Deus diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zipla, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Veja bem, neste primeiro episódio aqui, é interessante a gente frisar que Jacó, ele era marido de várias mulheres. E a própria Bíblia descreve que ele tinha filhos com uma mulher chamada Bila e tinha filhos com outra mulher chamada de Zipa. Ambos esses filhos de Jacó estavam no campo, trabalhando. E José, que era um dos filhos deles mais novo, estava lá. E sempre que José vinha para a casa do pai, trazia algumas informações. Porque você sabe que quando tem família grande, eu que já fiz parte de família grande, já trabalhei no campo, tem uns que trabalham e tem outros que se encostam, fica o dia todo jogando conversa fora e, além do mais, atrapalhando quem verdadeiramente quer trabalhar. E o versículo 3 dizia: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Então a Bíblia vai destacar aqui que Jacó amava mais a José do que todos os outros filhos que ele tinha com as outras mulheres, certo? Então nós vemos aqui logo duas situações que podem provocar desavença no meio da família. Filhos biológicos com uma ou duas, três mulheres, e também o amor de um pai mais para um filho do que para outro. Isso gera muitos conflitos no meio da família. E essa é uma história real que sempre está se repetindo no meio da família. A gente percebe que existe muito desse problema no meio da família, de um pai e a mãe amar mais um filho do que o outro. Isso gera ciúmes entre irmãos. E no versículo 4 diz o seguinte: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aqui nós temos o ponto, o chamado fio do iceberg. Os irmãos perceberam que Jacó amava mais a José do que eles, certo? E ele aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Aqui é forte, aqui é forte. O ciúme provocado por essa falha do pai, de amar mais um filho do que os outros, provocou um ciúme entre os irmãos ao ponto deles não conseguirem falar pacificamente um com o outro, sempre em pé de guerra. Meu irmão, minha irmã, veja bem, a Bíblia aqui descreve claramente: pessoas enciumadas são pessoas difíceis de lidar. Pessoas enciumadas são pessoas que não compartilha da mesma paz com todos. O ciúme na vida de pessoas gera esse tipo de situação. Então a Bíblia também ela traz para nós as informações mostrando que quando alguém tem ciúme de outra, essas pessoas não se falam como se deveria se falar. Eu vejo também que isso acontece muito dentro das igrejas. Muitas pessoas enciumadas umas com as outras, às vezes porque acham que o pastor dá mais atenção para uma do que mais atenção para outras. E enfim, essas pessoas ficam enciumadas umas com as outras. E isso é
motivo de muitas desavenças e confusão. E aqui fala, louvado seja Deus, que José teve um sonho e contou o seu sonho para os seus irmãos e por isso aborrecia ainda mais. Ou seja, se você sabe que alguém tem ciúme de você e você ainda vai contar para essa pessoa os teus sonhos, essa pessoa vai te aborrecer ainda mais ao ponto de trabalhar para destruir com você, de alguma forma. Destruir a tua imagem, enfim. Tem pessoas que é capaz de tudo. Então esses homens aqui eram irmãos, mas eles foram capazes de cometer a atrocidade de tentar matar José. E jogaram José dentro de um poço. E pegaram suas vestes e mataram um animal no campo, belaram as vestes de sangue e mostrou para o pai dizendo que os bichos do campo tinham devorado José. E eles pegaram José e venderam como escravo para o Egito. Olha só, diante de um cenário de confusão, Deus estava trabalhando, porque Deus conhece o futuro e nós não. A gente conhece o aqui e agora, mas o depois a gente não sabe o que vai acontecer, e Deus sabe. Então Deus estava trabalhando dentro de um cenário controverso, e Deus tinha um plano que através desse cenário, ou seja, Deus aproveitou da situação, da maldade que existia, do ciúme no coração dos irmãos de José, e ao pegar José, lançar numa cova e depois vender como escravo, e José foi parar no Egito, Deus tinha algo preparado no futuro, e isso que a gente não entende. A gente nunca entende o que a gente está passando no momento. Só vai entender depois. Então eu quero deixar aqui esta mensagem de reflexão, mostrando que quando há um desequilíbrio por parte dos pais, no cuidado com os filhos, e até mesmo pessoas que não se sentem amadas pelos seus pais, às vezes passou a vida toda e não sentiu amor de pai, às vezes não teve amor de mãe, são pessoas que não têm como demonstrar afeto, amor, e sempre são pessoas enciumadas que estão sempre envolvidas em confusões por conta do ciúme. Então é necessário que nós possamos prestar atenção nessas coisas para evitarmos que nós possamos ter tragédias no meio da família. Então que Deus abençoe, um forte abraço. Se ainda não está inscrito no canal, te inscreve, assina o sino, ativa o sino em todas e compartilha esse vídeo, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.